Boa tarde. Estamos no ar com mais um programa Voto a Voto desta quinta-feira, 29 de novembro. Já se encontra aqui no nosso estúdio Nazareno Pontelli, que é deputado estadual pelo PT. Boa tarde, Nazareno. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Novamente, né? Nazareno, você causou um rebuliço danado por ter comparecido de manga de camisa na diplomação. Por que você fez isso? Já que você devia saber que todo mundo ia para lá de paletó, né? Por que você fez isso e o que você acha disso tudo? Olha, eu até estranhei algumas interpretações que foram dadas disso, inclusive maldosa, como um artigo que saiu ontem no Diário do Povo, do jornalista Herculano Moraes. O que eu não esperaria de uma pessoa que escreve um artigo sem se informar adequadamente, pré-julgar o caráter de outra. Porque se existe político sério nesse Estado, eu sou um deles. É só olhar como nós fomos eleitos. Então não admito qualquer crítica do ponto de vista ético ao nosso procedimento. Agora eu quero dar um esclarecimento para a população, saber o seguinte: eu já assumi o cargo de vereador e lá na Câmara se usa obrigatoriamente o terno. Em nenhum momento nós questionamos isso. Agora, no dia que o convite veio para o PT, da solenidade de diplomação, em nenhum item esclarecia qual era o cerimonial. Eu ainda, por questão de segurança, falei com a secretária do tribunal e perguntei: tem alguma coisa de especial? Vai ter que ser de terno? Vai ter discurso? E a secretária informou que absolutamente, que isto era uma cerimônia simples. E isto eu perguntei naquela época que ia ter a cerimônia no centro de convenções, né? Porque sendo uma coisa mais pomposa, então eu vou me preocupar até para não pensar que nós vamos lá para debochar ou criticar a entidade. E como a informação foi essa, eu me trajei decentemente, como quem vai para uma festa ou uma cerimônia de casamento, uma coisa onde a gente tem que estar bem vestido. E fui. E qual foi a surpresa para mim quando bati na porta, que vi todo mundo de terno e pessoal todo sofisticado. Portanto, comentei assim até com a funcionária: e aí, não, deputado, você pode entrar e sentar. A cerimônia realmente é simples. Eles vieram de terno, porque quiseram. Eu digo, porque o convite não explicava. Então, muita gente pensou que nós fomos por protesto. Aliás, para nós protestarmos, não precisa desse tipo de roupa, ser de terno, ou estar de uma camiseta ou uma camisa social. Isso não iria fazer nenhuma diferença, porque o nosso protesto é a nossa prática política, as nossas ideias, que nós já pregamos dentro do PT e há vários anos. Então não seria esta forma. Agora, nós encaramos a cerimônia como uma coisa simples, até porque estamos num estado simples e porque a cerimônia, no convite, não mencionava absolutamente nada disso. Também porque a simplicidade está ligada à seriedade, né? Sem dúvida, né? Evita interpretações duvidosas, né? A coisa Exato. fica transparente. O Partido dos Trabalhadores já está trabalhando juntamente com você, no caso, na elaboração de uma conduta a ser assumida na Assembleia? Sem dúvida. Nós estamos estabelecendo algumas reuniões. Fizemos uma no dia 21, com várias pessoas de diferentes, diferentes áreas de atuação: educação, saúde, agricultura. E tivemos, nessa oportunidade, apresentando algumas das nossas propostas, já nascida das lutas do PT no parlamento em outros estados, e evidentemente que nós temos as informações até para manter a linha do partido. E surgiram novas sugestões, e uma delas foi de nós fazermos reuniões descentralizadas, ou seja, por áreas. E vamos fazer na área de cultura, educação, saúde, até meados de janeiro, quando deve acontecer a reunião do diretório. Nessa oportunidade nós vamos apresentar pelo menos um documento sintético das nossas diretrizes, para que o diretório do nosso partido priorize ou dê novas sugestões, a fim de que a nossa atuação tenha essa consonância, né, da direção do partido com as necessidades do nosso Estado, da nossa população. É claro que, como um parlamentar, nós não vamos ter maiores poderes de interferir no desenvolvimento do Piauí, até porque isso depende muito mais do Executivo. Mas vamos dar nossa colaboração em fazer uma oposição séria, apontando alternativas, denunciando, quando for o caso, né, os desmandos ou as falhas administrativas do governo estadual, de maneira que a população tenha o maior número de informações possível. E espero, inclusive, que a imprensa, não por questão de querer promover o PT
ou apenas um de seus parlamentares, mas por nós divergirmos em termos de projeto para a sociedade, venha dar sua colaboração e informar com toda a transparência a nossa conduta, as nossas propostas, a fim de que a população possa, no futuro, pensar em quem deve realmente escolher para governar o estado do Piauí. Trabalho organizado sendo realizado. E como é que você vai prestar conta à população do seu trabalho na Assembleia? Bom, quando nós estivemos na Câmara, por um período de 2 meses, nós fizemos, logo após esse período, um boletim. Nós vamos pretender manter esse tipo de atitude, fazer um boletim. É claro que vai depender muito dos recursos, né, que a gente possa ter, porque tudo isso custa dinheiro. Se ele vai ser bimestral, ou trimestral, ou até mesmo semestral, até porque vai depender da nossa atuação, do que a gente, desempenho que a gente tenha, para poder permitir uma informação mais, vamos dizer, detalhada das nossas ações perante a Assembleia Legislativa e, consequentemente, perante a população. Agora, uma coisa é clara, nós queremos ter a maior transparência possível. Quanto vamos receber, quanto é dado o partido, né? Nós já dissemos aqui antes que o partido recebe 30% dos vencimentos do deputado, então ele já tem esse procedimento, o que a gente recebe, 30% é do partido, ele é quem administra, e do restante a gente, evidentemente, se mantém como pai de família, como cidadão que necessita para se manter, e ajuda as entidades sociais que a gente acha que contribua para que seja do interesse da maioria. Então nós vamos ter um boletim que vai esclarecer tudo isso, tirar essas dúvidas, fazer com que a população tenha um melhor informe. E pretendo, inclusive, atuar em diferentes regiões, ou seja, prestar conta não só de Teresina, mas muitas vezes ir a algumas regiões onde o PT está melhor instalado, região de Picos, Parnaíba, Esperantina, Campo Maior, e ter, com o boletim, debates com pessoas, 50, 100 pessoas de diferentes interesses, não necessariamente petistas, para detalhar aquilo. Eu acho que isso contribui para o maior esclarecimento, porque muitas vezes só uma notícia, só uma leitura resumida de um boletim ou de um noticioso no jornal, a gente sabe que não esclarece bem, paira dúvida, como é o caso da cerimônia, que a imprensa deu um toque e a interpretação foi sendo deturpada. Hoje nós estamos aqui tentando dar um esclarecimento sobre isso. Nazareno, você é médico, você vai abandonar a profissão de médico e se dedicar só à tarefa parlamentar? Como é que você vai fazer? Vai conciliar? Como é que você vai fazer? Olha, eu tenho vivido, desde que soubemos do resultado da eleição, um momento de meditação e de reflexão sobre a minha vida, porque realmente um mandato como esse, em que eu vou estar sozinho e com a responsabilidade muito grande de defender o meu partido, com competência, com seriedade, com dedicação, numa Assembleia que tem 30 deputados, então 29 normalmente que vão pensar, vamos dizer, diferente da gente do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de projeto partidário, eu acredito que vai necessitar de muita dedicação. Então, o meu pensamento realmente é me afastar durante esses 4 anos de toda e qualquer atividade. Até porque a Constituição proíbe que o deputado estadual ou federal ou cargo executivo exerça seus empregos públicos. Então eu não posso continuar sendo professor da universidade, nem que eu queira, porque tenho que me afastar. Não posso continuar como médico do Hospital Getúlio Vargas, porque como emprego público tenho que me afastar. Então, no meu raciocínio, se eu não posso estar nos meus empregos públicos, eu que defendo que pertence a um partido que defende um projeto da maioria que beneficia os marginalizados, tenho, portanto, dificuldade de aceitar o exercício da minha profissão, mesmo em clínica particular, mesmo em consultório, embora a gente possa prestar um serviço grande às pessoas carentes, aos amigos, às pessoas que nos conhecem, que nos procuram por causa da nossa profissão, mas eu acho que isso vai me tomar tempo de estar concentrado, estudando os projetos, fiscalizando o governo. Então, realmente, a decisão que está amadurecendo na gente, que devo colocar claramente isso nas instâncias do partido, é de me dedicar, durante os 4 anos, totalmente ao mandato. Depois disso, vou analisar e saber se valeu a pena. Nazareno, a pregação feita pelo PT a favor do voto nulo, você acha que isso favoreceu o doutor Freitas Neto? Olha, os números mostram que realmente nós não podemos, de modo algum, dizer que teve alguma interferência maiores nessa questão do voto nulo, porque a diferença foi muito grande, né? Mais de 100 mil votos. Nosso candidato teve 50 e poucos mil votos. Então, ainda que a gente tivesse esse poder de transformar esses votos
que for do Antônio Neto em voto nulo, ainda assim não teríamos interferido. Então nós não acreditamos nisso. A nossa posição foi uma posição de independência. Eu acho que hoje muitas pessoas que nos criticaram estão começando a entender. Nosso projeto é um projeto a longo prazo. Nós precisamos ter essa independência das forças políticas locais para que amanhã a gente seja a alternativa. Você já pensou nós apoiando um candidato e depois ter toda essa desmoralização, como foi o caso, por exemplo, do Alberto Silva? Eu lembro quando eu fui candidato em 86, que era criticado, inclusive por algumas forças de esquerda, de nós estarmos ajudando o Freitas Neto, que naquela época também era candidato. Então, passados esses 4 anos, tenho certeza que essas pessoas não podem dizer que o Alberto Silva ajudou a desenvolver o estado do Piauí. E nós estamos tranquilos de que contribuímos a ser uma referência. Hoje estou eleito deputado estadual porque a partir daquele trabalho inicial que nós ficamos sendo conhecidos e mantendo a nossa coerência, a população foi acreditando, hoje nos delegou esse mandato porque acredita que nós temos o que oferecer, uma proposta nova. Então esse espírito de independência eu quero manter. Quando eu digo isso, no sentido de que o partido no qual nós estamos inseridos quer ter esse pensamento. Não de isolamento, nós já fizemos coligações nessas eleições, poderemos fazer nas próximas eleições e pode até acontecer um dia de termos um segundo turno e estar aliado a um dos candidatos. Vai depender da afinidade dos projetos, dos programas desses candidatos. Bom, nós vamos para um bloco de comerciais e voltaremos dentro de instantes ainda com o deputado Nazareno Fonteira. Estamos de volta com voto a voto. Nazareno, o PT dobrou sua bancada na Câmara Federal. Esse crescimento ficou aquém das expectativas do partido? Olha, nós não podemos negar que, de fato, não crescemos tanto quanto queríamos, até porque nós desejaríamos ter governadores do estado de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, né? Até mesmo aqui no Piauí, e por que não? Mas nós não podemos negar, e hoje quem acompanha a política nacional deve reconhecer conosco, de que o nosso partido foi, sem dúvida, um dos que mais apresentou crescimento nestas eleições. Nós tínhamos 17 deputados federais, passamos para 35, não tínhamos senador, apresentamos um. Estaduais, nós tínhamos em torno de 40, 41 estaduais, passamos para mais de 80. Então, dobramos a nossa bancada, tivemos um crescimento, sem dúvida, muito importante. Além de nós esclarecermos que nós estávamos presentes com parlamentares estaduais em cerca de 13 estados apenas. E agora estamos presentes em 25 estados, quer dizer, tem uma distribuição maior, então vamos atingir um número maior de pessoas com a nossa mensagem, com as nossas propostas. Então acho que não foi tanto quanto nós queríamos, mas também não estamos decepcionados, estamos otimistas com o crescimento do PT. Nazareno, a CUT, Central Ligada aos Trabalhadores, vem se recusando a participar do entendimento nacional proposto pelos dirigentes empresariais. O que você acha desse posicionamento da CUT? Olha, pelo que eu tenho acompanhado através da imprensa, até mesmo vendo ontem uma entrevista do Jair Meneghelli, não há esta má vontade de participar de propostas do interesse dos trabalhadores, de fazer acordo em cima de propostas do interesse dos trabalhadores. O problema é que as propostas principais da CUT vão de encontro aos interesses, vamos dizer, da classe dominante, do próprio governo, preocupado muito mais em manter o seu plano intocável do que fazer com que a população de baixa renda viva melhor, os chamados descamisados por ele mesmo, que cada dia ficam em condições piores de vida. A CUT não pode dialogar, como ela diz, se não houver a reposição do que foi perdido, mais de 450%. Não pode realmente ela negociar se o salário mínimo tiver um aumento. Ela está propondo 100% para o próximo mês. Eu acho que esses parâmetros são mínimos. Claro que o governo poderia muito bem, na sua negociação, e a CUT até pondera, que essa reposição não fosse automática, podia dividir em 3, 4 meses. Se não me engano, ela propõe em 4 parcelas. Do mesmo jeito, poderia o aumento do salário mínimo ser negociado, se não dá para fazer os 100% no primeiro mês, mas poderia ser em 2 meses ou em 3 meses. Ou seja, ela está fazendo a sua proposta e não está vendo da parte do governo uma contraproposta. Pelo contrário, o governo está querendo se colocar
afastado da negociação, jogando o peso todo em cima dos empresários, dos trabalhadores, para depois dizer, olha, isso foi o que eles negociaram, eu agora estou só concordando. E isso não é um papel de um governo, num país subdesenvolvido como o nosso, que sabemos que a classe patronal tem um papel de exploração muito grande comparado com qualquer outro país do Ocidente, tem um interesse muito grande no lucro, quer enriquecer facilmente, explorando, espoliando o trabalhador, e ele quer se manter independente, como se nós já tivéssemos trabalhadores todos conscientizados. Muitos deles sem condição de organização nenhuma, sindical, sem um grau de instrução que dê o conhecimento de seus direitos e, consequentemente, não pode negociar em pé de igualdade com os empresários. Então, eu acho que o governo federal não pode ficar omisso e tem que ouvir a CUT, analisar com seriedade as propostas e não ficar dizendo que a CUT não quer negociar, não quer fazer nenhum acordo. Nazareno, na sua opinião, o que está faltando, o que está sobrando no empregado, no empregador, para que se consolide esse pacto? Olha, um pacto é uma coisa muito difícil na atual conjuntura do nosso país. Se nós compararmos com Começa pela própria cultura do povo, né? Isto é uma coisa realmente muito difícil, porque as disparidades são muito grandes. Nós estamos com uma minoria controlando o bolo, 2/3 do bolo, vamos dizer assim, está na mão de uma minoria, enquanto 1/3 do bolo está na grande maioria da população que está aí vivendo em péssimas condições. Então, um acordo desse é muito difícil se não houver de quem está ganhando, que são os empresários, um interesse maior de desprendimento, de ceder nos seus lucros, de ceder nas suas propostas de enriquecimento fácil e, por parte do governo, fazer investimento maciço que beneficie o operariado, o grande trabalhador. E investir maciçamente significa recuperar educação e saúde, que nesse país, sem dúvida, estão aí abandonados. Recuperar a infraestrutura, investir em pequenas e médias empresas que podem realmente conseguir um aumento no número de empregos e de assalariados. Valorizar as estatais e recuperar o seu papel social. E não abrir as portas ao capital internacional, fazer negociatas com os grupos internacionais, com a nossa dívida externa e, consequentemente, empobrecer o nosso povo. Nós vimos que o Lula apresentou, através da Frente Brasil Popular, aquela proposta da gente suspender o pagamento e primeiro resolver os problemas básicos nossos, de casa, para poder nós desenvolvermos. Porque isso é uma coisa muito simples, qualquer cidadão pode entender. Como é que eu estou com meus filhos passando fome e vou tentar ainda do meu salário pagar uma dívida que eu contraí? E que eu já paguei em termos de juro mais do valor da dívida. Porque não se esqueça que o Brasil já pagou em dólar, com juros acima do que ele negociou no início da década de 70, o equivalente à própria dívida externa. É por isso que segmentos até mais radicais defendem o não pagamento, nem sequer a auditoria que o partido defende. Suspende o pagamento, mas vamos fazer auditoria e analisar caso a caso. Então, a nossa opinião é nesse sentido. Nós vemos uma disparidade muito grande, mas se o empresariado não ceder e o governo não ficar do lado do trabalhador, colocando realmente a maioria em primeiro lugar, eu acho difícil um pacto. Ele pode até ser feito no papel, mas a viabilidade concreta e prática dele vai ser realmente muito difícil. Vamos rezar para que consiga, para que aconteçam as coisas da melhor maneira possível, né? Nazareno, nós vamos aqui agradecer a sua presença no nosso programa e desejar que você tenha muita sorte no seu trabalho. Eu agradeço essa oportunidade e espero que a população, os setores organizados da sociedade e os deputados comprometidos com o povo dessa Assembleia possam se juntar conosco em fazer aquela proposta que a gente vai apresentar, de limitar a remuneração máxima do servidor público em função da remuneração mínima, de maneira que não haja uma disparidade, que a gente possa fechar em torno de 40 vezes no máximo e possamos, sem dúvida, fazer maior justiça social. É um absurdo que deputados e desembargadores ganhem centenas de vezes o que um professor ou um funcionário mais humilde do Estado percebe. Nós queremos, dentro da Assembleia, lutar por isso. E esperamos do governador eleito, que diz muito, não roubar e não deixar roubar, que acabe com esse primeiro roubo. Vamos moralizar essas defasagens salariais no setor público para que a gente possa caminhar com maior seriedade na administração
da coisa pública. E para você, caro telespectador, um abraço bem gostoso. E contamos com você amanhã, nesse mesmo horário, para assistir a última apresentação do programa Voto a Voto. Boa tarde.